Olá combatentes, vamos ao vídeo. Porta-aviões, Minas Gerais e seu triste fim. O Nael Minas Gerais, A11, foi um porta-aviões navio aeródromo ligeiro, da Marinha do Brasil 1960 a 2001. Da classe Colossus, serviu anteriormente como HMS Vengeance, R-71, na Marinha Real Britânica 1945 a 1952. E depois na Marinha Real Australiana como MAS Vengeance, 1952 a 1955, antes de ser vendido ao governo brasileiro em 1956. Este foi o terceiro navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil em homenagem ao estado brasileiro de Minas Gerais. Também receberam este nome: o encouraçado Minas Gerais. Construído no Reino Unido entre 1942 e 1945, onde foi batizado com o nome de HMS Vengeance, foi classificado na classe Colossus. Tinha 212 metros de comprimento, capacidade para 1.300 homens e podia transportar até 14 aeronaves entre aviões e helicópteros. Em fins de 1956, o Brasil adquiriu a embarcação da Marinha Real Britânica, rebatizando-a de Minas Gerais e conduzindo-a a estaleiro nos Países Baixos a fim de sofrer modificações e modernizações. Foi incorporado à Armada Brasileira em 6 de dezembro de 1960. A sua aquisição, à época, suscitou grave crise entre a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira, pois a primeira, apesar dos fortes protestos da última, reivindicava o controle da aviação embarcada. Desse modo, a 6 de fevereiro de 1957 foi criado um Graus Grupo de Aviação Embarcada da FAB, com a finalidade principal de guarnecer navios aeródromos da Marinha Brasileira. Este grupo foi organizado inicialmente com 2 esquadrões, um de caça e outro de patrulha, operando aeronaves de asa fixa Grumman Tracker. A questão estendeu-se por governos posteriores, só sendo solucionada em agosto de 1964 pelo então presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que garantiu à FAB a posse das aeronaves embarcadas. A embarcação foi incorporada à Armada Brasileira em 1960, sendo utilizada desde então para vigiar a costa do país como um porta-aviões antissubmarino. Apesar das várias modernizações a que foi submetida, tornando-a razoavelmente atualizada, as suas máquinas só desenvolviam cerca de 20 nós, 3 a 4 nós mais lenta do que seria necessário para a plena operação de aeronaves mais modernas. Desativada em 9 de outubro de 2001, foi substituída pelo porta-aviões francês FS Forge, rebatizado como NAE São Paulo, A12. Em 2002 o Minas Gerais foi colocado em leilão. Entre os 12 concorrentes, a maioria pretendia transformá-lo em sucata, reciclando o aço de seu casco. Entre eles, destacou-se uma ONG britânica, que organizou uma campanha pela internet, sob o nome de Vengeance. Designação da embarcação à época da Segunda Guerra Mundial. Com projeto de restauração e requalificação da embarcação como museu histórico temático flutuante, sobre a história da aviação naval. O navio histórico foi arrematado por $2 milhões norte-americanos por uma empresa de eventos e navegação de Xangai, na China, para onde foi transportado. Essa empresa, tendo desistido de utilizar a embarcação, vendeu por sua vez, tendo a mesma sido desmontada como sucata em Alang, na Índia. Este seria o seu fim. O navio aeródromo ligeiro Minas Gerais A11, que serviu em 3 marinhas de guerra ao longo de 56 anos e foi primeiro porta-aviões da Armada Brasileira. Mas, apesar disso, encontrou seu fim ao lado de tantos outros bravos guerreiros do mar, nas impiedosas praias de Alang, na Índia. Ali funciona o maior centro mundial de sucateamento de navios. Alang é um dos lugares mais infernais e desagradáveis, distópicos e apocalípticos do mundo. Quilômetros e quilômetros de praias, repletas de destroços, diante das quais, navios desenganados se amontoam, esperando sua vez diante do fim. Então combatentes, hoje ficamos por aqui. Se gostaram, vamos curtir e compartilhar. E que o nosso Deus esteja conosco. Combatentes. Brasil.